Olá pessoal do canal Margarida Book, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um vídeo super importante sobre uma revelação que o pastor Marcelo de Carvalho tem falado nas lives dele, e sobre os finais dos tempos e sobre o que Deus tem revelado para ele. E eu perguntei para ele, né? E ele falou que eu poderia colocar os cortes, né, das lives dele, dos vídeos deles no meu canal, para que mais pessoas sejam alcançadas e mais pessoas tomem ciência do que está para acontecer no Brasil e no mundo. Então, espero que vocês assistam, que vocês reflitam, que vocês deixem o like, que vocês se inscrevam no canal e que vocês se inscrevam no canal do pastor Marcelo também. Muito obrigada e até o próximo. Esse vídeo é extremamente importante porque eu vou falar para você quais são as características da pessoa do anticristo. Isso que eu vou falar para você, provavelmente você ainda não ouviu em nenhum lugar. Eu vou trazer um entendimento para você, eu vou trazer à luz das escrituras, de fatos históricos, quem realmente é o anticristo, esse ditador mundial que vai governar com mão de ferro. Ele vai inaugurar um tempo de perseguição, um tempo difícil no mundo como nunca houve nem jamais haverá. Mas para isso você com certeza vai ter que ficar até o final para entender tudo que eu vou ensinar para você aqui hoje, tá bom? Bom, gente, eu sei que existem pessoas, né, que têm algumas visões, né, e eu respeito todas essas visões, né? Eu conheço todas essas visões e vou falar um pouquinho delas aqui para você entender também sobre a origem do anticristo. Algumas pessoas pensam e dizem, né, que o anticristo vem da América, né, dos Estados Unidos. Outros acreditam que ele vem da Europa, outros acreditam que ele vem da Ásia, né? E eu vou mostrar para você, através desse vídeo, qual é a origem do anticristo, de onde ele realmente vem, para que você possa entender e discernir os possíveis ou o possível candidato ao cargo de anticristo. Tá certo? Você sabe que a Bíblia fala que no final dos tempos vai haver um ditador, né? Um governador mundial, e é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Bom, você precisa entender o seguinte, né? A Bíblia nos dá muitas passagens, né, sobre a pessoa do anticristo, mas sobre a origem do anticristo, isso está previsto, escrito no livro do profeta Daniel, né? Isso está mais precisamente em Daniel, no capítulo 9. Quando a Bíblia fala das 70 semanas, a Bíblia fala também sobre a pessoa do anticristo, de onde que ele vai vir. Então eu vou ler aqui para você, tá? A Bíblia diz assim, né? E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Então, Daniel 9:26, preste atenção. Depois das 62 semanas será cortado o Messias, está falando de Jesus, né, que veio, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, preste atenção nessa expressão porque ela é chave, o povo do príncipe que há de vir, que é o anticristo, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações, e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares, a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui nessa passagem a Bíblia está falando muito claro sobre a pessoa do anticristo. A Bíblia diz que o anticristo, né, inclusive essa é a passagem onde os estudiosos se debruçam para identificar a origem, de onde realmente o anticristo vem. Então veja o que diz o texto: o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Esse povo do príncipe que há de vir, esse príncipe é o anticristo, né?
O livro de Daniel é extremamente profético porque o próprio Jesus avalizou o livro do profeta Daniel. No Mateus capítulo 24, no verso 15, o Senhor nos disse assim, né? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entende. Então, veja só, o próprio Cristo mencionou o escrito do profeta Daniel, que se deu mais ou menos 560 anos antes de Jesus nascer, certo? Então, com certeza, o livro de Daniel, o profeta Daniel, é algo extremamente importante para que a gente possa entender a cronologia dos tempos finais em relação a Israel e também em relação à pessoa do anticristo. Bom, eu vou explicar para você as correntes que talvez você conheça, né? E eu também conheço, a respeito da origem do anticristo. Principalmente dessa origem europeia do anticristo, que o anticristo vem da União Europeia ou de Roma e assim por diante, né? Vocês sabem que a história conta que no ano 70, né, houve a invasão a Jerusalém, houve o cerco a Jerusalém, mais precisamente no ano 65, e isso foi liderado pelo imperador Tito de Roma, certo? Preste atenção em tudo que eu vou dizer, né? Então, começou a haver esse cerco e efetivamente no ano 70, Jerusalém, a cidade santa, é invadida, né, e o templo é completamente destruído. Então, a profecia que Daniel havia falado mais de 500 anos antes, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, Jerusalém, e o santuário, o segundo templo em Israel. Então isso aconteceu e se cumpriu exatamente como Daniel havia profetizado. E aí, por conta dessa passagem, surgiram basicamente duas teorias sobre a origem do anticristo, né? A primeira é a seguinte, né? O anticristo ele veio de Roma, né? Porque o imperador Tito era um imperador romano, certo? Ele invadiu Jerusalém, segundo essa teoria, destruiu o templo. E Roma, depois, o Império Romano, ele se fragmentou, né? Que virou também, acabou virando o Império Sacro-Romano, que deu origem hoje àquilo que você conhece como Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Então a primeira teoria que surgiu foi que o anticristo ele veio exatamente de Roma. E por isso você já deve ter ouvido falar nisso, que o anticristo ele é o Papa, ou ele, né, se personifica na pessoa do pontífice máximo da Igreja Católica. Essa é uma teoria, inclusive, defendida por muitos adventistas, especialmente pela Igreja Adventista, né? E aí, então, se consolidou essa primeira teoria, que o anticristo ele vem da Igreja Católica, ele é o Papa, certo? A outra teoria que surgiu, né, em função dessa passagem de Daniel, porque veja bem, para você entender, né? O texto de Daniel 9:26 diz: e o povo do príncipe que há de vir. Príncipe que há de vir é o povo dele, então ele que vai destruir a cidade e o santuário. Então quem destruiu a cidade e o santuário, dali, desse povo, vem o príncipe que há de vir, vem o anticristo. Então o anticristo é esse príncipe que há de vir do povo que destruiu essa cidade e o santuário que você sabe, Jerusalém e o segundo templo, certo? Então a segunda teoria que surgiu foi a teoria de que o imperador Tito era um imperador romano, certo? E como depois, né, que eles invadiram Jerusalém e destruíram o templo, o próprio Império Romano do Ocidente ele foi invadido pelos bárbaros, né? E aí você tem vários grupos germânicos, os vândalos, né? Os francos e assim por diante. E eles então dizimaram o Império Romano do Ocidente, certo? Cuja capital você sabe que era Roma. E isso depois se transformou na Europa que você conhece hoje, a União Europeia, certo? Então, se a Bíblia diz que o povo do príncipe que há de vir destruiu a cidade e o santuário, preste atenção, a segunda teoria, né? Esse povo do príncipe é o povo romano. E, lógico, se o Império Romano depois tomou essa proporção, né? Como alguns dizem, o Império Romano restaurado, em que incluiu outras nações, então o anticristo só pode ser um anticristo europeu. Ele vem da União Europeia, segundo essa corrente, certo? Que essa confederação europeia. Então,
São as duas teorias, né, que se ventilou já de muito tempo, e eu sempre olho essas teorias, que eu sempre digo isso, que elas são de uma visão americanizada, né, nessa leitura da Bíblia Sagrada, porque você sabe que todo o contexto profético bíblico ele acontece no Oriente e não no Ocidente. Mas muitos escatologistas, né, pessoas que se debruçaram sobre o estudo da escatologia, especialmente os americanos, eles sempre procuraram ver a América na profecia, o Ocidente na profecia, então fizeram essa leitura mais americanizada de que o anticristo vem da Europa por esse motivo. E eu vou mostrar para você, na minha visão, eu respeito todas as posições, né? E acho que você também tem que respeitar, mas eu vou mostrar para você como há equívocos importantes aí, tá? Bom, se você inclusive recordar, né, essa teoria de que o anticristo ele é um anticristo europeu, ela foi inclusive retratada num filme chamado Deixados para Trás, né? Você conhece, deve ter visto já, com certeza, na sua vida. E se você recordar ainda, você vai ver que o próprio anticristo, né, ele tinha o nome de Nikolai Carpathia, perdão, Nikolai Carpathia. Era o nome do anticristo retratado no filme. Quem escreveu, né, esse roteiro desse filme foi Jerry Jenkins, que ele é um romancista e biógrafo americano, estadunidense, né? Por isso que eu falo que muito do que hoje o Brasil tem da escatologia pegou um pouco dessa cultura de autores americanos, certo? E esse filme, Deixados para Trás, é exatamente o retrato disso, né? Foi feito um anticristo europeu e aí então essa cultura praticamente se difundiu no Brasil, certo? Ele escreveu romances, enfim, e fez livros policiais e assim por diante. Então agora a gente vai analisar um pouquinho, eu quero analisar com você. Eu poderia falar aqui 2 horas só sobre esse assunto, mas eu vou tentar dar uma enxugada só para você entender como, na minha visão, essa teoria está equivocada, tá? Bom, a Bíblia diz que em Daniel 9, Daniel capítulo 9, verso 26, que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, para a gente saber quem é a pessoa do anticristo, a gente precisa saber que o príncipe que há de vir é desse povo, certo? O povo do príncipe que há de vir. O povo do anticristo que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aí, como eu falei para vocês, surgiram essas duas teorias, né? Do Papa e da União Europeia, porque o povo do príncipe que há de vir foi o povo de Roma, porque Tito liderou essa invasão no ano 70 depois de Cristo. Mas agora eu vou mostrar para você como isso está equivocado e por quê. Por isso que quando a gente precisa estudar escatologia, muitas pessoas que estudam escatologia, elas se debruçam apenas em Daniel, em Apocalipse e acham que dá para estudar escatologia dessa maneira, mas na verdade não dá. Nós precisamos ter contextos históricos, geográficos, para que a gente realmente faça uma interpretação segura, segundo aquilo que a própria Bíblia nos diz, e a história, certo? Então veja bem, se você analisar as escrituras hebraicas do Antigo Testamento, você vai ver que quando a Bíblia fala o povo do príncipe, usa essa expressão povo, você vai ver que essa expressão sempre se refere à etnia, certo? Etnia. Tudo que a Bíblia fala sobre povo no Antigo Testamento, como se fosse uma raça, né? Mas não é uma raça, é uma etnia, certo? Então veja só, o povo do príncipe que há de vir, né? Não é o líder do povo que há de vir, Tito, que foi o imperador romano. É o povo, a Bíblia fala, em Daniel 9:26, é o povo do príncipe que há de vir, o povo do anticristo, ele que vai destruir. Então, para saber quem é o anticristo, precisamos saber qual é esse povo, e não qual é o líder do povo, certo? Quem foi efetivamente que destruiu a cidade, que destruiu Jerusalém? Então, nós temos que olhar a etnia desse povo, certo? A história conta, né, que Tito liderou esse cerco a Jerusalém com 5 a 6 legiões de exércitos que estavam ali estacionados no Oriente Médio. Pois eu vou provar isso para você, tá?
que eles eram os descendentes dos ismaelitas. É isso que a história mostra, tá? Então, você tem que entender que etnia é diferente de cidadania. São duas coisas distintas. Você já ouviu falar em dupla cidadania? Eu vou dar um exemplo para você do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um hebreu. A Bíblia mesmo relata que ele era hebreu de hebreus. Quer ver? Se você ler Filipenses, né? No capítulo 3, carta que ele escreveu, no verso 5 e 6, a Bíblia vai dizer o seguinte: circuncidado, que Paulo era circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Ou seja, ele era hebreu, filho de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu, ele escreve. Segundo o zelo, fui perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então, o próprio apóstolo Paulo declara que a etnia dele, a origem dele, é dos hebreus. Hebreu de hebreus, certo? Então, Paulo, ele era um judeu autêntico, né? Que foi circuncidado ao 8º dia. Por quê? Porque Paulo era filho de hebreus, filho de judeus. Só que se você analisar a sua Bíblia, você vai ver que Paulo também era cidadão romano. Então, ele era hebreu, mas ele também era cidadão romano. Onde que está isso, pastor? Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, no verso 25 a 28, você vai ler o seguinte: e quando o estavam atando com correias, Paulo sofreu por causa do evangelho, né? Diferente de muitos hoje em dia. Disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano? Paulo está falando de si mesmo. Sem ser condenado? Paulo está dizendo que, olha, é lícito, é legal, é constitucional, é certo, legalmente falando, vocês açoitar a mim, um romano? E ouvindo isto, o centurião, né, foi e anunciou ao tribuno, que é como se fosse o comandante, né? Outras versões vão trazer assim, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano, hein? Olha só, cuida para o que tu vai fazer com Paulo, porque Paulo é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano, Paulo? E ele disse: sim. Paulo conhecia que era romano. E respondeu o comandante, ou tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei esse direito de cidadão. Ou seja, o comandante disse para Paulo: olha, eu consegui comprando esse direito de cidadania. Paulo disse assim: mas eu sou de nascimento. Por que Paulo era romano de nascimento? Paulo era romano de nascimento porque os pais, os avós, os ascendentes, a lei romana permitia isso, poderiam comprar a cidadania com soma de dinheiro, como o próprio comandante relatou que ele havia comprado, certo? Então Paulo, ele tinha a etnia e tinha a cidadania, ele tinha dupla cidadania, ele era hebreu de hebreus, mas ele era cidadão romano, certo? Então é isso que você precisa entender. Mas o que eu quero que você entenda é que há diferença nessas duas categorias, né? Paulo, você já conhece essa expressão também, Paulo de Tarso, né? Ele nasceu a região onde ele nasceu foi no sudeste da Ásia Menor, que hoje, né, é considerada a Turquia, né? Que era bem longe da Itália, cuja capital era Roma, certo? Então ele era romano de nascimento, porque os ascendentes de Paulo tinham adquirido esse direito. Então agora vamos voltar para essa passagem-chave de Daniel 9:26, que nos dá a origem do anticristo, certo? Bom, se você for estudar a história, você vai ver que todos os soldados que participaram da invasão de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, que destruíram o templo e a cidade, não eram romanos. Eles tinham cidadania romana, mas a etnia deles, a localidade deles, a origem étnica deles não era de Roma, certo? Do ano 15
depois de Cristo, a 20 depois de Cristo para frente, todos os soldados do Império Romano, eles eram soldados das províncias, das regiões do Império Romano, que o Império Romano tinha conquistado, certo? Isso ia desde a Península Itálica até próximo de Israel, ali na região do Rio Jordão. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Então, o que eles faziam? O que o Império Romano fazia? Eles contratavam soldados romanos, ou melhor, eles contratavam soldados das províncias, e então essas pessoas acabavam adquirindo a cidadania romana, certo? Eles eram basicamente soldados legendários provincianos, né? E que províncias eram essas? Síria, Jordânia, Egito, Turquia, ou seja, países de origem árabe, países de origem muçulmana. Então preste atenção, agora você vai entender o que pouquíssimas pessoas entendem, né? Então, o que a Bíblia diz em Daniel 9:26? A Bíblia diz, olha, o povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade e o santuário. Então, para saber quem é o anticristo, você tem que saber que o príncipe que há de vir, que é o anticristo, o povo dele vai destruir a cidade e o santuário. Qual é esse povo? Acabei de falar para vocês. Não eram os romanos. Eles eram os árabes que participaram de toda essa invasão, fizeram essa invasão, e Tito sequer quis que essa invasão acontecesse. Mas quem está falando isso, pastor? O senhor está tirando isso da sua cabeça? Não. Se você estudar, os maiores historiadores da história, testemunhas oculares de olhos, estavam lá, são eles que dizem isso. Por isso que eu disse para você que para estudar escatologia, você não pode simplesmente pegar o texto e achar, você tem que conhecer a geografia bíblica, você tem que conhecer a história, você tem que conhecer o contexto cultural, você tem que conhecer os escritos do Antigo Testamento, certo? O idioma original, para que você possa entender realmente o que aconteceu, e aí sim você trazer uma interpretação segura, certo? Quem diz isso, pastor? Eu vou citar um historiador para você, que foi um dos historiadores mais importantes da história, especialmente na questão romana e hebraica, certo? Flávio Josefo, ou seu nome em hebraico, Yosef ben Matiarro. O que ele diz? Ele escreveu a história dos hebreus e ele escreveu a guerra dos judeus. Ele foi testemunha ocular quando sírios, árabes, os ismaelitas, né, fizeram essa invasão, destruíram a cidade de Jerusalém no ano 70, destruíram o templo, e Tito não ordenou, muito pelo contrário. O próprio historiador Flávio Josefo, ele escreve que Tito inclusive quis impedir, mas eles não obedeceram. Preste atenção nisso, né? Então veja, o povo do príncipe que há de vir. Qual é esse povo? O historiador Flávio Josefo nasceu no ano 37 depois de Cristo. A invasão se deu no ano 70. Flávio Josefo estava lá. Então não adianta a gente dizer, eu acho isso, eu acho aquilo outro, eu penso isso. Nós temos que ouvir, porque várias gerações se passaram, né? O problema que hoje a gente encontra, né? Eu volto a repetir, respeito todas as pessoas, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somos homens falíveis, mas nós temos que procurar fazer um estudo racional, sério, coerente, lógico, contextual, histórico das escrituras. Senão, a gente fica em achão. Dizer eu acho isso, o outro acha aquilo, o outro acha aquilo outro, o outro acha aquilo outro. Respeito todos os achômetros, mas a gente precisa ouvir de quem estava lá. Eu não estava lá, você não estava lá, o pastor que você ouviu ontem não estava lá, o irmão que você ouviu antes de ontem não estava lá, a irmã. Então vamos pegar a história, vamos pegar os historiadores. O historiador Flávio Josefo diz que quem invadiu foram os árabes, foram os descendentes dos ismaelitas. O povo do príncipe que virá, era o povo árabe. Quem diz isso também
é o historiador Públio Cornélio Tácito. Muitos historiadores relatam isso. Também viveu nessa época, né? Ele disse o seguinte: o imperador Tito de Roma encontrou na Judéia 3 legiões de exércitos, a 5ª, 10ª e a 15ª. E aí ele acrescentou a 12ª da Síria, e homens da 18ª e 3ª que ele tirou de Alexandria, que você sabe que é o Egito, certo? Norte da África. Essa força estava acompanhada por poderoso contingente de árabes que odiavam judeus com ódio que era comum, que era peculiar dos vizinhos, certo? Então, o povo árabe, o povo ismaelita, o povo muçulmano foi o povo que destruiu a cidade e o templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E a Bíblia diz: o povo desse príncipe que há de vir, é o povo dele, vai destruir a cidade e o santuário. Quem destruiu? Os árabes. Então, qual é a origem do anticristo? Se o povo é árabe, a Bíblia diz: o povo desse príncipe, é o povo dele que vai fazer isso. Então o príncipe, é lógico, é de origem árabe, muçulmana, e não de origem europeia, como acreditam alguns, simplesmente, né, porque se baseiam em Tito, imperador romano. Mas eu expliquei para você que existe a cidadania, a maioria dos soldados, a vasta, quase totalidade dos soldados, podemos dizer a totalidade dos soldados, sem dúvida nenhuma, eram descendentes dos ismaelitas, certo? Que o Império Romano, como eu falei, aliciava e trazia para que pudesse integrar, né, a guarda. Mas existia uma guarda mais privada, que era a guarda real. Essa tinha a etnia romana, que era a guarda mais segura. Mas as legiões que invadiram Jerusalém no ano 70 foram as legiões de povos árabes. E a Bíblia diz que o príncipe desse povo, dessa etnia, ele vai vir e vai fazer isso. Quem é o povo do príncipe? Os muçulmanos, os islâmicos. Por isso, vocês já viram muitas vezes eu em muitos vídeos defender para vocês, desde anos atrás, que eu creio que o anticristo ele é islâmico e não europeu, né? Por quê? Aí, gente, poderia falar com vocês talvez 3 horas só sobre esse assunto. Quem sabe eu faço uma live no futuro, mas vocês precisam entender que o islamismo ele preenche todas as características da perseguição que o anticristo vai realizar com o povo judeu. A perseguição religiosa com o povo judeu, certo? Você sabe que essa história começou lá no início, com os descendentes dos judeus e os descendentes da escrava, né? Isso vai terminar. Eu sempre digo que Deus repete padrões. Isaías 66 nos diz: Deus anuncia o fim, Apocalipse, desde o princípio, Gênesis. E desde a antiguidade, Gênesis, as coisas que ainda não aconteceram. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Para você entender o final, você tem que conhecer o começo, certo? A prova do que eu estou dizendo para você é que a Bíblia diz que o governo do anticristo, né, em Apocalipse está escrito isso, ele vai realizar um martírio com os judeus, né? Está em Apocalipse e eu vou ler para você. Diz assim, ó: e vi tronos e os que estavam sentados, os que se assentaram, né? Aqueles em que havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados, outra versão vai dizer degolados, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca nas suas mãos e nas suas testas. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então veja bem, a Bíblia diz que aqueles que não aceitarem a marca, não aceitarem o sistema da besta, eles vão ser... Qual é o povo que tem essa prática hoje no mundo? Responda para mim. Qual é o único povo que tem essa prática no mundo? Responda para mim. O povo árabe, os islâmicos, baseados no Alcorão, na lei Sharia, que é o aspecto mais radical do Islã.
Então agora você consegue entender que, por esse motivo, o anticristo ele não é nem europeu, nem da Igreja Católica Apostólica Romana, nem americano e nem asiático. O anticristo ele é islâmico, certo? Até recomendo uma obra para você muito boa chamada O Anticristo Islâmico, de Joel Richardson, né? Mas existem muitas outras obras boas nesse sentido. E há muitos outros motivos que eu poderia elencar para você aqui porque o anticristo tem essa origem. Então, quando você quiser perceber, só para fazer um parênteses, quando inicialmente se ventilou essa teoria, que na minha visão é bem americanizada, de que o anticristo ele vem da Europa, quando a União Europeia começou a dizer, olha aí o chifre da besta, os 10 chifres. A União Europeia começou com 6 nações. Hoje tem 27 nações. Tinha 28, mas saiu a Inglaterra, né? A Grã-Bretanha. Então veja só. Se eram os 10 dedos da estátua, por que é que hoje são 27 nações? Então, são interpretações que vão sendo construídas, né? Que na minha visão tem pontos muito deficientes, né? Por quê? Porque não levam em consideração a história. História de quem? Do João, da Maria, do Pedro, do Zeca, do Mané? Não. A história de quem estava em Jerusalém, de quem participou, de quem viu a invasão, de quem escreveu importantes obras da história do cristianismo. Hebreu dos Hebreus, a Guerra dos Judeus, eles estavam lá e eles disseram que quem invadiu Jerusalém, que destruiu o templo, não foram os romanos, não foram a etnia, não foi a etnia romana, foi a etnia árabe, certo? Foram cidadãos árabes. Eles tinham a origem na Turquia, Egito, todos os países que eu mencionei para você, Jordânia, toda aquela região, todas aquelas províncias que o Império Romano acabou tomando conta. E a Bíblia não diz que é o líder que há de vir, o príncipe do líder que há de vir, o príncipe do povo que há de vir. Preste atenção, o príncipe do povo. Mas o que é povo? Vamos para o Antigo Testamento, como eu falei para você. Vamos pesquisar o que significa povo nos escritos hebraicos. Etnia, como se fosse raça. Origem racial, pureza, nesse sentido, tá certo? Então que você possa entender agora o porquê o anticristo, ele é um anticristo islâmico e não um anticristo americano, asiático, europeu e assim por diante. Vou encerrar esse vídeo da seguinte maneira, né? Respeite todas as interpretações, né? Respeite todas as posições, mas eu estou trazendo para você uma das razões, né? Algumas razões pelas quais eu creio piamente que o anticristo ele vem do Islã, ele não vem da Europa. Quem sabe eu faço uma live mais à frente aí para explicar muitos maiores detalhes sobre esse tema bem relevante, porque nós sabemos que está chegando o tempo, está chegando a hora, a volta de Jesus está se aproximando, está se levantando esse que com certeza vai ser um perseguidor implacável, especialmente dos judeus, por questões religiosas. E quem não aceitar esse sistema que ele vai impor no mundo, pense nisso, pense quem é o único povo do príncipe que há de vir, que tem essa prática. Tá bom, gente? Um forte abraço a todos vocês e que Deus nos abençoe grandemente em nome de Jesus.